Quando Jesus disse para nós aqui, sois luzes e não sabeis, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Então Jesus estava dizendo da nossa destinação futura, que é a luz, que é a evolução, que é a areté de Sócrates e Platão, não é? Então, fé é o sentimento inato no homem da sua destinação futura. O texto continua, é a consciência das prodigiosas faculdades que traz em germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Olha por que Jesus foi agente de cura dos males morais. Porque a semente está lá no nosso íntimo, mas nós é que temos que ter consciência de que essas faculdades existem em semente. Agora, cabe a cada um de nós fazer germinar e desenvolver pela sua vontade ativa, pelo nosso esforço. Então, aquele samaritano leproso, a mulher que sangrava, eles estavam já lá coniventes com a lei, porque eles já mereciam ser curados. Por isso que Jesus disse, a tua fé te salvou, né? Eles já tinham esse sentimento de que eles tinham uma destinação futura e foram buscar Jesus como instrumento de autocura, né? Então, fé, na realidade, significa quem tem fé, na realidade, está em harmonia com a lei de Deus, que era o caso do samaritano leproso, o caso da mulher que sangrava há 12 anos. Né? Olha que coisa bonita. Ainda outra passagem de Jesus como agente de autocura. Aquele paralítico da piscina, lembra? Que ele caiu do alto do teto e já há 18 anos que ele estava paralítico. E Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Olha que coisa interessante. É claro que se ele chegou lá, ele queria ser curado, né? Mas Jesus quis que ele confirmasse. Você quer ser curado? É o que a AA faz com os alcoólicos, né? Você quer ser ajudado? André Luiz, aliás, no livro Libertação, logo no primeiro capítulo e nos outros, no caso daquela mulher cujo perispírito assume a forma de uma loba, né? É um caso de licantropia. Então, Gubbio, que é o mentor de André Luiz, ele fala da atitude de aceitação, porque tanto essa mulher que sofreu a ação do obsessor aceitou a indução hipnótica dele, e ela mesma plasmou o seu espírito com a forma de loba, como até para ser ajudado nós temos que ter atitude de aceitação, né? Porque quando, às vezes, nas terapias, nos processos médicos, a pessoa não se cura, a pessoa não melhora, porque ela não tem aceitação de que ela vai ser curada, né? De que ela quer melhorar. Os psicólogos explicam que na doença, ou nesse tipo de acontecimento, tem o tal de ganho secundário, né? Mas Jesus pergunta, então, se ele quer ser curado. Então, depois de ser curado, Jesus lhe diz, tu que foste curado, não peques mais, para que no futuro não te aconteça coisa pior. Olha Jesus fazendo, portanto, a aula do ensino moral, né? Mas a passagem mais emblemática nessa questão da cura dos males morais, eu adoro essa passagem, está na Gênese de Kardec, capítulo 15, item 28, é a da mulher adúltera. Então a mulher é colocada no meio da praça sozinha, né? É claro que tinha o companheiro dela, mas o homem nunca era julgado nem condenado. E pela lei mosaica, ela tinha que ser lapidada, ou seja, jogavam pedra nela até que ela desencarnasse. Então Jesus chega, a passagem é lindíssima, né? E Jesus então diz, aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. E cada um foi ficando bem quietinho, né? E foi se retirando, particularmente os mais velhos, ou porque tinham mais pecados, ou mais sabedoria. Então ela acaba ficando sozinha no meio da praça. Jesus então vai até ela, erguendo-a. Olha o que ele fez com o samaritano, né? Não só do ponto de vista físico, de ajudá-la a se levantar, mas tem o significado de levantá-la do ponto de vista moral. E Jesus lhe disse, ninguém te condenou, mulher? E ela responde, ninguém, Senhor. Então Jesus lhe diz, então nem eu te condeno. E ele completa, vai e de agora em diante não peques mais. Olha que coisa extraordinária, né? Jesus como agente de autocura. Por isso aqui, Emmanuel, nos seus escritos, ele diz assim,
definindo o que seja saúde. Saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, mesmo com chagas no corpo, mesmo com afecções, com doenças, com paralisia, o indivíduo terá saúde se ele estiver em perfeita harmonia da alma. Porque há o entendimento dentro da doutrina espírita de que, às vezes, uma doença do corpo físico, ela é o vaso depurador de doenças do perispírito, né? Então, nós aceitamos, como disse a Eulália, perante uma dificuldade com um familiar ou com uma doença do corpo físico, nós entendemos o significado disso. E, portanto, aceitamos como agente purificador, como filtro que vai levar embora todas as imperfeições da nossa alma. Saúde perfeita, harmonia da alma. Então, André Luiz e Evolução em Dois Mundos, no capítulo 7, ele explica: o homem pode, através dos bióforos, ou unidades de força psicossomática que atuam no citoplasma da célula, projetar sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo, os estados da mente. Hoje nós sabemos, tem uma literatura muito vasta, eu não tenho tempo aqui de especificar, mostrando, por exemplo, nesse livro da doutora Candice Pert, Moléculas da Emoção, nesse livro Biologia da Crença, do biólogo Bruce Lipton, existem trabalhos e trabalhos mostrando que pensamentos e sentimentos influenciam as células do nosso corpo físico, promovendo estados de saúde ou de doença, né? Então, o exercício da compaixão, da misericórdia, do amor ao próximo, tudo isso que é tratado na espiritualidade, hoje na ciência, na medicina e outros ramos profissionais da saúde, tudo isso mostra que os indivíduos que exercem compaixão, perdão, amor ao próximo, têm menos diabetes, menos incidência de câncer, maior controle da pressão arterial, melhor qualidade de vida, mais autoestima. Porque o indivíduo sabe da sua missão aqui, ele tem o sentimento da fé, que é o sentimento inato da sua destinação futura. O indivíduo quer ser feliz, quer ser útil, não é? Tudo isso a gente vai conseguindo quando entende o significado da nossa vida aqui na Terra. Então, Jesus, ele já nos deu a dica quando ele dizia: sois deuses e não sabeis, podeis fazer o que eu faço e muito mais, não é? E dizia ainda: assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Portanto, o nosso destino é da evolução da felicidade. Jesus já disse isso lá. E nós temos esse sentimento inato em nós, desse sentimento de fé, da nossa destinação futura. Por isso, temos que fazer a busca da nossa autoiluminação. É o recado que Jesus nos deixou aqui, né? Eu recomendo esse livro, voltei para os companheiros que ainda não leram, ou mesmo os que leram, que releiam, né? Eu fiz isso recentemente, porque o irmão Jacó é pseudônimo de Frederico Figner, foi um senhor espírita aqui nos anos de 20, 30, 40, e quando ele desencarnou, ele ficou surpreso que o seu perispírito não era iluminado. A filha dele, que já era desencarnada, um espírito luminoso, vem lhe mostrar: papai, você fazia por fazer sem ideais nobres, e nós temos que fazer caridade sendo caridosos, temos que ter atos de bondade sendo bondosos, ou seja, temos que cuidar dos nossos sentimentos, buscando a nossa autoiluminação. Né? Muito bonito. Em Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, no capítulo 76, ele reforça essa necessidade ao dizer: nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria, mas é muito difícil encontrar a oportunidade da autoiluminação entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito da autoiluminação se esconde muitas vezes nos obstáculos e perplexidades, sombras do caminho. Olha que bonito, né? A necessidade da nossa autoiluminação.